Você já se pegou olhando para o horizonte e, de repente, uma sensação estranha começa a tomar conta de você? Como se o pensamento fosse um abismo, um precipício invisível que se abre à sua frente a cada raciocínio mais profundo. É nesse espaço onde a razão se perde que Nietzsche nos convida a caminhar. Mas, ao contrário de muitos, ele não nos oferece uma corda para escapar. Ele nos desafia a dar um passo à frente, sem medo, em direção ao abismo que somos. A consciência é uma faca de dois gumes. Ela nos eleva, mas também nos condena. Quanto mais pensamos, mais nos aproximamos da verdade, mas essa verdade, sem sua crueza, é capaz de nos despedaçar. O que fazemos quando nos deparamos com esse abismo da mente? Quando todas as certezas que construímos ao longo da vida começam a desmoronar diante de nós? Nietzsche sabia que, ao desafiar a maneira como vemos o mundo, ele não estava oferecendo uma verdade simples, mas um convite ao caos. E esse caos, por mais assustador que seja, é a única coisa que pode nos libertar. Você já experimentou a sensação de ser pego em um turbilhão de pensamentos, onde cada ideia leva a outra, até que você não sabe mais onde começou e onde terminou? Essa sensação de ser engolido pela mente é a porta de entrada para o precipício da consciência. Nietzsche acreditava que poucos estavam prontos para enfrentar esse abismo. Ele via o pensamento profundo como uma força que, se não for controlada, pode nos arrastar para a loucura. Mas ele não nos exorta a fugir. Ele nos desafia a nos perdermos para então nos encontrarmos novamente. O abismo não é um vazio qualquer. É um espaço onde as sombras da nossa existência se projetam com uma clareza desconcertante. Cada fragmento da realidade que acreditamos conhecer começa a se esfarelar. E o que sobra? O que sobrou para Nietzsche foi a vontade de poder. Não o poder sobre os outros, mas o poder de moldar nossa própria existência, de criar sentido onde não há sentido. Porque ao chegar ao precipício da consciência, não é a razão que vai nos salvar, mas a nossa capacidade de olhar para o abismo sem vacilar e, ao fazê-lo, nos tornar a nossa própria luz. A grandeza de Nietzsche está em nos ensinar que a consciência, quando demasiado afiada, pode se tornar uma maldição. O pensamento excessivo nos distancia da experiência viva, nos tira do presente e nos coloca em um jogo interminável de autorreflexão. Mas é justamente nesse lugar, nesse abismo de desconforto que ele nos encontra, porque para Nietzsche, o ser humano não é feito para a calma, para a estabilidade. Somos feitos para o movimento, para o risco, para a dor que nos transforma. Ele acreditava que se você não se atrever a olhar para o abismo, nunca saberá o que ele tem a lhe oferecer. Você já teve coragem de olhar para seus próprios pensamentos e ver o que realmente se esconde ali? Já encarou esse precipício da mente sem medo? Nietzsche nos desafia a olhar diretamente para essa pergunta, porque no final é apenas ao enfrentar o abismo que podemos descobrir o que realmente significa viver de maneira plena. Não é sobre escapar dos pensamentos ou da dor. É sobre usá-los como uma ferramenta para a nossa própria reinvenção. Como você lida com o seu abismo interior? Compartilhe suas reflexões nos comentários e vamos juntos explorar esse precipício da consciência. À medida que o pensamento se aprofunda, o que era uma linha reta começa a se curvar, tornando-se um labirinto sem fim. Cada camada de entendimento revela mais camadas de dúvida. O que nos resta quando nossa mente se torna um emaranhado de contradições? Nietzsche sabia que o pensamento não é apenas uma ferramenta para a descoberta da verdade, mas também uma fonte de destruição. A profundidade de nossa reflexão, ao invés de nos trazer clareza, muitas vezes nos conduz à desorientação. Essa é a verdadeira essência do abismo da consciência. Pensar demais pode nos levar a um ponto onde nos tornamos prisioneiros de nossa própria mente. E Nietzsche, em sua sabedoria, nos oferece um retrato vívido disso. Ele nos desafia a perguntar: o que acontece quando o pensamento ultrapassa seus próprios limites? O abismo da consciência não é simplesmente um lugar de vazio ou escuridão. Ele é o lugar onde o controle se dissolve,
onde as fronteiras entre o sujeito e o objeto começam a se desfazer, onde cada pensamento é simultaneamente uma afirmação e uma negação, uma construção e uma destruição. O abismo é, na verdade, um campo de batalha, onde a razão e a loucura lutam pelo domínio da alma humana. À medida que a consciência se expande, a percepção de que somos apenas um fragmento de algo muito maior se torna avassaladora. A própria ideia de individualidade começa a se desintegrar. A mente, antes uma estrutura sólida e controlável, se transforma em uma paisagem fluida e indomável. A verdadeira grandeza do pensamento não está em sua capacidade de resolver problemas, mas em sua habilidade de questionar tudo, inclusive a própria base da realidade. Quando nos lançamos ao abismo da consciência, é a capacidade de duvidar, de questionar as verdades estabelecidas, que nos permite realmente ver o mundo de uma maneira nova. E isso é exatamente o que Nietzsche queria que fizéssemos: desconstruir as certezas que nos aprisionam, para que possamos ser livres. Mas, como você deve saber, a liberdade que Nietzsche propõe não é uma liberdade fácil. Não é uma liberdade de respostas prontas ou de uma segurança reconfortante. Em vez disso, é uma liberdade que surge do caos. É uma liberdade forjada na coragem de enfrentar a totalidade de nossa existência, sem medo de nos perdermos no processo. Nietzsche nos desafia a aceitar que o abismo da consciência é inevitável e, ao mesmo tempo, é uma oportunidade única para transcendermos nossa própria limitação. Esse processo de transcendência, porém, não é linear. Não há uma fórmula mágica para sair do abismo ileso. Cada reflexão profunda, cada mergulho no desconhecido, nos coloca mais perto de uma verdade incômoda. A verdadeira liberdade só é alcançada quando conseguimos abraçar a incerteza, a dúvida e a complexidade de nossa própria existência. Não existe uma segurança verdadeira no pensamento profundo. Há apenas a possibilidade de nos tornarmos mais completos, mais autênticos e, paradoxalmente, mais em paz com a nossa própria humanidade. Então, o que acontece quando encaramos esse abismo sem medo? Nietzsche nos revela que, ao aceitarmos o caos, ao desbravarmos o precipício da consciência, nos tornamos os verdadeiros criadores de nosso destino. O pensamento, quando nos desafia, nos permite construir o que antes parecia impossível. Nós não apenas lidamos com o abismo, nós o atravessamos. Neste ponto, é importante refletir sobre a seguinte questão: por que é tão difícil viver com a liberdade do pensamento? A resposta está no próprio núcleo do abismo. A liberdade que Nietzsche fala não é apenas a liberdade de ação, mas a liberdade de pensamento. A liberdade de olhar para o caos do mundo e, mesmo assim, ser capaz de criar sentido. Quando nossos pensamentos se aprofundam, temos a tendência de querer chegar a conclusões definitivas, a respostas que nos deem estabilidade. Mas Nietzsche nos mostra que a verdadeira liberdade está em não se apegar às respostas. A verdadeira liberdade está em navegar entre as perguntas, em aceitar que nunca saberemos tudo, mas ainda assim continuar a explorar. Em sua análise sobre o abismo da consciência, Nietzsche nos desafia a não ver esse abismo como um mal a ser evitado. Ao contrário, ele nos ensina que o abismo é o terreno fértil onde nasce a criatividade, onde a visão do mundo se transforma em algo novo, algo que nunca existiu antes. Não é a razão pura que nos faz avançar, mas a nossa capacidade de abraçar o desconhecido e, ao fazer isso, criarmos novos caminhos, novas formas de ver a realidade. Esse é o cerne do pensamento de Nietzsche. Não há respostas fáceis, mas há possibilidades infinitas. O abismo da consciência é, na verdade, um convite para a inovação da alma humana. Ele nos desafia a questionar o que significa ser livre, o que significa viver plenamente. E, ao fazer isso, ele nos obriga a enfrentar nossas próprias limitações e medos. Agora, a pergunta que fica é: você está disposto a dar o passo final e mergulhar nesse abismo? Está pronto para olhar a própria mente sem medo e encarar o que realmente está lá?
Nietzsche nos disse que, quando fazemos isso, descobrimos algo mais profundo do que qualquer conhecimento ou entendimento racional. Descobrimos nossa verdadeira natureza. Mas não espere encontrar conforto nesse caminho. O que Nietzsche oferece não é um abrigo seguro, mas uma estrada sem fim, uma estrada cheia de riscos, desafios e paradoxos. E ainda assim, essa estrada é a única que nos leva à verdadeira liberdade. Assim, deixo uma última reflexão para você. O que você faria se tivesse coragem de olhar para o precipício da consciência e, em vez de temê-lo, decidisse caminhar em sua direção? A resposta está em suas mãos, ou melhor, na sua mente. O abismo é seu. A jornada começa agora. Se você decidiu que está pronto para encarar o abismo da consciência, precisa entender que esse caminho é repleto de obstáculos que podem, à primeira vista, parecer impossíveis de transpor. Cada pensamento, cada dúvida, será um desafio. Porém, é exatamente isso que torna essa jornada tão crucial. Não é sobre encontrar um fim, mas sobre continuar a jornada, sem se preocupar com o destino. O abismo da consciência exige que você vá além de sua zona de conforto e mergulhe no desconhecido. E ao fazer isso, você começa a descobrir a profundidade da existência que até então estava oculta. A partir do momento que aceitamos que o pensamento não pode, e talvez nunca consiga, fornecer respostas definitivas, começamos a questionar nossas suposições mais profundas. Nietzsche nos lembra de que a busca pela verdade absoluta é uma armadilha. A verdade, assim como a liberdade, não pode ser encontrada de uma vez por todas, não pode ser algo fixo. A verdade está em constante mutação, e se você se apegar demais à ideia de que há um ponto final, acabará perdendo a capacidade de ver as infinitas perspectivas que surgem no caminho. O abismo da consciência é justamente o lugar onde essa fluidez da verdade se torna evidente. E a verdadeira sabedoria está em saber navegar nesse turbilhão. Nos momentos em que nos permitimos ir além do pensamento lógico, sem medo de onde ele nos levará, começamos a perceber que o que mais nos aprisiona não são as respostas que buscamos, mas as perguntas não feitas. A mente humana é feita para questionar, para duvidar, mas também para se contentar com respostas simples. Nietzsche nos desafia a não nos contentarmos com essas respostas rasas, pois a busca incessante, a contínua desconstrução de nossas certezas, é o único caminho para a verdadeira liberdade. Ao caminhar no abismo, nos tornamos mais do que simples buscadores de respostas. Nos tornamos criadores da própria verdade. Esse processo de libertação não é confortável, mas é essencial. Cada passo em direção ao abismo é uma decisão de largar o que você acreditava ser certo, de abandonar as estruturas que lhe deram segurança até agora. E, no entanto, esse abandono não é um ato de destruição, mas de transformação. Nietzsche sabia disso. Para ele, o abismo da consciência era a condição necessária para que a humanidade pudesse transcender suas limitações e alcançar algo novo. Ele nos mostra que, ao aceitar a incerteza e o caos, somos desafiados a criar um novo tipo de vida, uma vida que não depende de respostas definitivas, mas que se constrói a partir da contínua evolução do pensamento e da ação. A liberdade, portanto, não é apenas um estado desejável. Ela é um exercício constante de renovação da mente. Cada vez que você se joga no abismo, está se desafiando a se libertar das correntes que o mantêm preso à superficialidade da existência. Esse abismo, longe de ser um lugar de destruição, é um terreno fértil para a criação de novas realidades. A verdadeira criação surge quando desistimos da necessidade de controle e, em vez disso, nos entregamos ao caos, à incerteza, ao nada. No vazio do abismo, criamos formas novas, ideias novas, uma visão nova de quem somos e do que o mundo pode ser. A experiência do abismo não se limita apenas à razão. Ela também se refere ao mundo emocional, onde o raciocínio e a sensação se entrelaçam em um turbilhão de sensações contraditórias. Não podemos separar o pensamento da emoção, porque ambas formam uma unidade indissociável que define
a essência da experiência humana. O abismo da consciência não apenas nos desafia intelectualmente, mas também nos coloca face a face com as profundezas do nosso ser. Ao enfrentar nossas próprias limitações mentais, somos forçados a confrontar as emoções mais profundas e os medos mais antigos. A mente não é uma entidade isolada. Ela está profundamente conectada com nossas emoções, desejos e anseios. Nietzsche nos lembra, portanto, que para atravessar o abismo da consciência, devemos aprender a abraçar a totalidade de nosso ser, tanto a razão quanto as emoções. Ao integrar esses aspectos conflitantes de nossa existência, criamos um novo tipo de harmonia, uma harmonia que não vem da repressão ou da negação, mas da aceitação plena de tudo o que somos. O abismo da consciência, dessa forma, é também o terreno onde podemos alcançar uma maior autenticidade, onde podemos nos libertar das máscaras que usamos para nos proteger do mundo exterior. Este processo de libertação não é algo que se alcança facilmente. Não é uma transformação instantânea, mas um contínuo processo de aprofundamento, de autoconhecimento e de aceitação. E é justamente aí que reside a grande dificuldade do abismo da consciência. A verdadeira liberdade exige que deixemos para trás nossa ideia de segurança e abracemos a incerteza com coragem. A liberdade verdadeira não está em escapar do abismo, mas em aprender a caminhar nele, de forma consciente, sem medo do que podemos encontrar. Nietzsche nos faz refletir, então, sobre o valor da dúvida. Não a dúvida superficial, que vem da incerteza passageira, mas a dúvida existencial, que desafia as fundações mesmas da nossa realidade. A dúvida é a chave para o abismo. A dúvida é a nossa aliada, pois ela nos permite questionar tudo: nossos valores, nossas crenças, até mesmo o sentido da vida. É por meio da dúvida que encontramos a possibilidade de transformação. Não se trata apenas de duvidar do que sabemos, mas de duvidar de como sabemos, de duvidar da própria ideia de conhecimento. Nesse sentido, a dúvida não é destrutiva, mas profundamente criativa. Portanto, ao final de nossa jornada pelo abismo da consciência, nos deparamos com uma revelação crucial. A verdadeira liberdade não reside na resolução das nossas dúvidas, mas na capacidade de viver com elas. A vida não precisa de respostas definitivas para ser plena. O abismo da consciência nos mostra que a beleza da existência está na jornada, não no destino. Em vez de buscar a segurança nas respostas que oferecemos, devemos buscar o significado, no processo de questionamento constante, no engajamento com o caos que molda nosso entendimento do mundo. A verdadeira sabedoria, como Nietzsche sugeriu, está em abraçar o desconhecido, em não ter medo da incerteza, em criar a própria verdade a partir da experiência do abismo. O abismo da consciência, longe de ser um lugar de desespero, é, na verdade, o local onde a liberdade verdadeira começa a se materializar. E ao trilhar esse caminho, tornamo-nos mais do que simples buscadores da verdade. Tornamo-nos criadores do nosso próprio destino. E ao final, talvez o abismo da consciência não seja algo a temer, mas algo a abraçar, pois é através dele que realmente começamos a viver, de uma forma mais profunda, mais autêntica e mais livre. Chegamos então àquela parte da jornada onde é necessário olhar diretamente para a face do abismo, e é nesse momento que entendemos que a consciência humana não é simplesmente um território a ser conquistado. A consciência é um campo de batalha constante, onde a luz da razão se mistura com a escuridão do desconhecido, onde as certezas são engolidas pelas dúvidas e onde, frequentemente, as respostas não fazem mais sentido do que as perguntas. O abismo, em seu sentido mais profundo, não é apenas um vazio, mas sim um lugar de potencial infinitamente criativo, onde ao mesmo tempo que a mente humana se desestrutura, ela também se reconstrói. A verdade dolorosa é que quanto mais nos aproximamos desse abismo, mais descobrimos que as respostas que tanto procuramos podem ser fugazes, ilusionistas e até mesmo inúteis. Nietzsche nos desafia a repensar a necessidade de respostas definitivas. A busca pela verdade absoluta
pela certeza definitiva, é, em si, uma forma de prisão mental. Ao longo da vida, as pessoas se apegam a explicações simplistas, a certezas que confortam, mas que limitam a profundidade de sua visão. E é nesse ponto que a filosofia de Nietzsche se torna revolucionária. Ele propõe uma ideia radical. Em vez de temer o abismo, devemos aprender a dançar nas suas bordas. A verdade não está no que já sabemos, mas no que ainda não sabemos, no que estamos dispostos a explorar. O abismo de Nietzsche não é um lugar a ser temido. Ele é a verdadeira expressão da liberdade intelectual e existencial. A liberdade não surge quando se tem todas as respostas, mas sim quando se está disposto a abraçar a incerteza, quando se é capaz de olhar para o vazio e, em vez de cair, dar um salto criativo. Nietzsche nos convida a abandonar a necessidade de um sentido fixo e estático, de um propósito universal, e a abraçar a fluidez da experiência humana. A vida, segundo ele, não precisa de um significado predefinido para ser valiosa. Ela ganha valor à medida que somos capazes de viver plenamente, de questionar constantemente e de criar nosso próprio caminho, sem as amarras de certezas impostas. Em seu conceito de eterno retorno, Nietzsche nos coloca diante de um dilema. Se você tivesse que viver sua vida, repetindo-a infinitas vezes, sem poder mudar uma única escolha, você aceitaria essa vida? Este conceito não é apenas uma provocação filosófica, mas uma forma de confrontar diretamente o abismo da consciência. Se a vida não tem sentido fixo, se o abismo está diante de nós e não há uma resposta final que nos explique tudo, então o único sentido possível para a vida é o que damos a ela, momento a momento, decisão a decisão. O abismo não é algo a ser vencido, mas algo a ser experimentado em sua totalidade. E ao fazer isso, encontramos um tipo de liberdade que não é sobre controle, mas sobre aceitação. Aceitação do caos, da incerteza e do desconhecido. Mas para chegar a esse ponto, precisamos nos afastar da visão linear da vida que tantas vezes nos aprisiona. A vida não é uma linha reta, onde seguimos de um ponto A até um ponto B. Ela é um ciclo, uma espiral, onde as experiências se repetem, mas sempre de uma forma diferente, sempre com novos significados a serem encontrados. Ao encarar o abismo da consciência, podemos finalmente libertar-nos do peso de querer controlar o que acontece e começar a viver a vida com uma atitude de exploração, não de ansiedade. O abismo, portanto, é o espaço onde criamos as próprias leis, e onde o único verdadeiro imperativo é a ação criativa, a busca constante e a reinvenção do próprio ser. Nietzsche, com sua profunda crítica ao pensamento dogmático e ao conformismo das grandes instituições, nos desafia a reconsiderar as verdades que nos são impostas. Ele nos lembra que muitas das crenças que aceitamos como naturais ou verdadeiras são, na verdade, construções sociais e culturais que limitam a nossa liberdade e a nossa capacidade de pensar por nós mesmos. O abismo da consciência, então, se torna o terreno onde podemos desconstruir essas limitações e buscar uma forma mais autêntica de ser. Em vez de se submeter aos valores e normas da sociedade, devemos procurar criar novos valores, que sejam mais próximos da nossa própria verdade interior. Para Nietzsche, essa transformação não é algo simples ou imediato. A desconstrução do eu antigo, a dissolução das falsas certezas e a superação do medo do abismo exigem um esforço constante, uma atitude de confronto radical com aquilo que nos torna pequenos e medrosos. O abismo da consciência exige coragem. Coragem para questionar, coragem para falhar e, acima de tudo, coragem para continuar a busca, mesmo quando o caminho à frente parece sombrio e incerto. Não há garantias de que encontraremos respostas fáceis ou agradáveis, mas ao encarar o abismo com um espírito de exploração e aceitação, ganhamos uma liberdade que vai além do que qualquer segurança superficial poderia oferecer. E é nessa liberdade radical que Nietzsche vê o verdadeiro potencial humano. Não somos seres definidos por uma essência imutável,
Somos seres em constante processo de criação. A cada passo, a cada escolha, estamos nos criando novamente. O abismo da consciência, então, não é um lugar de destruição, mas um lugar de transformação. Ele nos desafia a não permanecer no lugar confortável da ignorância ou da apatia, mas a entrar no território desconhecido, a questionar profundamente e, a partir disso, criar um novo tipo de vida, mais livre, mais autêntica, mais verdadeira. O que Nietzsche nos dá, então, não é uma fórmula para a felicidade ou a paz, mas uma filosofia que nos permite encontrar nossa própria verdade no caos. Ele nos mostra que o abismo, longe de ser um fim, é, na verdade, um começo. O verdadeiro conhecimento, para Nietzsche, não é sobre acumular certezas, mas sobre aprender a viver com a dúvida, com o caos, com o abismo, enquanto seguimos criando e nos reinventando. Por fim, a jornada no abismo da consciência não é sobre chegar a um destino final, mas sobre entender que a própria busca é a resposta. Ao abraçar a dúvida, a incerteza e o vazio, encontramos a liberdade de sermos quem realmente somos e a possibilidade de nos tornarmos ainda mais, de nos expandirmos para além dos limites do que achávamos que éramos capazes. É no abismo, na profundidade da consciência, que descobrimos nossa verdadeira força, a força de criar, de questionar, de viver plenamente, sem medo do que virá a seguir. Quando pensamos no abismo da consciência, estamos falando de um espaço onde as fronteiras entre a realidade e a ilusão se tornam tênues, onde a mente humana é forçada a questionar não apenas o que é real, mas quem somos, de fato. O próprio ato de pensar, de refletir sobre a existência, é um movimento arriscado, porque quanto mais você pensa, mais as camadas do mundo vão se despindo, e o que sobra não é mais um conforto, mas uma compreensão profunda da finitude humana. E nesse espaço de inquietação, Nietzsche nos desafia. A vida não é para ser compreendida, mas para ser vivida. Esse insight não é um convite a se afastar do abismo, mas a mergulhar ainda mais fundo, sabendo que, no fundo, a vida é uma criação constante, sem garantias, sem certezas. É importante entender que, para Nietzsche, a consciência não deve ser vista como um estado estático ou seguro. A consciência é turbulenta, mutável e sem fim. Se você buscar a paz definitiva através da razão, você estará enganando a si mesmo, pois não há repouso permanente em um mundo tão complexo e em constante transformação. O conceito de abismo se torna, portanto, uma metáfora para o desconforto de se viver conscientemente. Este desconforto, longe de ser um obstáculo, é o motor da autotransformação. Não é a felicidade ou a paz que nos torna humanos, mas o impulso constante de questionar, experimentar e nos reinventar. A consciência, ao contrário do que muitos desejam, não nos oferece respostas simples, mas gera mais perguntas, mais dúvidas. Agora imagine que cada pessoa que caminha nesse caminho da dúvida, ao enfrentar o abismo da consciência, tem que se deparar com a sua própria vulnerabilidade. A vulnerabilidade de ser humano é a chave para entender a filosofia de Nietzsche. Não somos seres que podem ser compreendidos com uma fórmula simples. A nossa complexidade está na capacidade de experimentar a dor, o caos, a luta interna. E, paradoxalmente, é exatamente nesse ponto que o abismo deixa de ser um espaço de destruição e se torna um espaço de criação. No abismo da consciência, a mente não apenas se perde, mas também se encontra. E ao se encontrar, a mente é forçada a ultrapassar seus limites, a transcender os parâmetros do que é conhecido e confortável. Nietzsche, com seu conceito de Übermensch, além do homem, nos desafia a olhar para o abismo não como algo que devemos evitar, mas como algo que podemos atravessar, e ao atravessá-lo, sair transformados. Ele nos convida a não ver o sofrimento como uma tragédia ou um fim, mas como parte de um processo criativo de autoaperfeiçoamento. O sofrimento, para Nietzsche, é uma ferramenta poderosa para nos impulsionar para além de nós mesmos, e ao aceitá-lo, ao não fugir dele, encontramos a verdadeira liberdade. A liberdade de ser quem realmente somos,
sem as máscaras da moralidade imposta pela sociedade, sem os grilhões de uma verdade absoluta que não existe. No entanto, é preciso estar ciente de que essa liberdade não vem sem custos. O caminho para se tornar o Übermensch é árduo e solitário, porque implica não apenas questionar as verdades sociais e culturais, mas também confrontar as verdades que habitam dentro de nós mesmos. Ele nos mostra que não há uma solução definitiva para a vida e que, se formos buscar alguma forma de sentido, não encontraremos nas respostas prontas, mas na constante reinvenção do que é viver, o que é pensar e o que é ser humano. Nietzsche, ao se debruçar sobre o abismo da consciência, não nos oferece um mapa ou uma rota segura. Ele nos oferece algo mais radical: a liberdade de explorar esse abismo sem garantias, a liberdade de criar nosso próprio caminho. O abismo não é um lugar de desespero, mas de potencial ilimitado onde podemos questionar tudo, inclusive a nossa própria existência, e ao fazer isso, finalmente descobrir o que realmente importa. Na filosofia de Nietzsche, a consciência se torna o espaço onde todas as certezas são desafiadas e onde a realidade é algo fluido, que se transforma a cada novo olhar, a cada nova reflexão. O que temos, então, é a necessidade de abraçar a incerteza como parte do processo de criação e não como uma ameaça. É quando aceitamos o abismo da consciência que encontramos a verdadeira força de nos reinventarmos. E assim, a luta constante para dar sentido à vida, para criar algo novo, se torna o motor da nossa existência. Para Nietzsche, o abismo não é apenas uma metáfora para o sofrimento, mas uma oportunidade de destruição criativa. O abismo nos destrói, sim, mas é nessa destruição que surge a possibilidade de criação de novos valores, novas perspectivas e novos sentidos. Não estamos condenados a sermos vítimas da nossa própria consciência, mas somos desafiados a nos tornarmos os arquitetos dessa consciência, a esculpir nossa própria verdade em um mundo onde as verdades absolutas são apenas ilusões. Portanto, ao olhar para o abismo em vez de fugir, Nietzsche nos convida a dar o passo corajoso e enfrentá-lo. Ele nos pede para não temer o vazio, mas aceitá-lo como o terreno fértil onde podemos criar algo genuíno e verdadeiro. A nossa vida, com todas as suas incertezas e contradições, é um campo de batalha onde a consciência, longe de ser um fim, é apenas o começo. O abismo não é um espaço onde a mente se perde, mas um lugar onde ela se encontra, se reconfigura e se reinventa, sem limitações, sem fronteiras e, acima de tudo, sem medo. Essa visão radical da liberdade e da criação que Nietzsche propõe, ao contrário do que muitos pensam, não é uma visão pessimista ou nihilista, mas uma visão profundamente libertadora. A consciência é o nosso maior poder, mas também a nossa maior responsabilidade. É no abismo, onde as certezas desmoronam, que encontramos a verdadeira oportunidade de sermos livres, de criarmos nossos próprios valores e de vivermos de forma autêntica, em constante evolução. Em última análise, a filosofia de Nietzsche não nos promete respostas fáceis, mas oferece um convite a viver intensamente, a questionar profundamente e a abraçar a incerteza com coragem. O abismo da consciência não é um lugar de medo ou fuga, mas o terreno onde nasce a verdadeira liberdade, a liberdade de ser quem realmente somos, sem as máscaras da moralidade, da tradição e da conformidade. E é nessa liberdade que reside o verdadeiro poder da nossa existência. Em cada pergunta não respondida, em cada dúvida que nos desafia, está o potencial de transformação. O abismo é, portanto, não o fim, mas o início de uma jornada sem fim, onde a única resposta possível é a própria busca constante, o próprio desejo de viver e criar no caos da consciência. Ao adentrarmos mais fundo na filosofia de Nietzsche, o abismo da consciência torna-se um território onde as fronteiras entre o real e o imaginado, o certo e o errado, o possível e o impossível, se tornam difusas. Nietzsche nos força a perceber que a consciência humana não é um instrumento de clareza, mas um campo de batalha interno.
E é nesse campo de batalha que as verdadeiras questões da existência se manifestam. Quem somos nós? O que queremos da vida? O que buscamos ao filosofar, ao pensar, ao questionar? O abismo da consciência, em sua essência, nos chama a confrontar a verdade nua e crua da nossa condição humana. E essa verdade não é algo que encontramos facilmente ou que se nos revela em flashes de insight brilhante, mas sim algo que se desvela aos poucos à medida que enfrentamos as complexidades do ser. A consciência humana é uma faca de dois gumes. Em última análise, o abismo da consciência não é algo a ser temido, mas a ser compreendido. Nietzsche nos desafia a ir além da superfície do pensamento, a encarar nossos medos e as sombras da mente humana, e a não fugir das profundezas que a razão muitas vezes tenta esconder. A verdadeira libertação vem quando nos atrevemos a atravessar esse abismo, sem medo de nos perdermos, pois é lá que podemos nos encontrar em uma versão mais autêntica de nós mesmos. A consciência humana, em sua complexidade e multiplicidade, é um campo vasto, mas também repleto de possibilidades. Através do pensamento profundo, do questionamento incessante, podemos não apenas compreender o mundo, mas também transformar a nós mesmos. É a coragem de encarar o abismo que nos permite, paradoxalmente, viver mais plenamente. Ao abraçá-lo, encontramos a liberdade de reinventar quem somos e de criar um novo sentido para a nossa existência. Agora, quero desafiar você. Olhe para dentro de si mesmo, não com medo, mas com curiosidade. O que você tem encontrado quando olha para o abismo? O que os pensamentos mais profundos, aqueles que você evita, podem revelar sobre sua verdadeira natureza? Não fuja deles. Ao contrário, entre em contato com essas profundezas. Não permita que o medo da dor ou da desconstrução da sua identidade te impeça de explorar o que há além da superfície. Este é o momento de ousar questionar, de ousar mudar, de ir além do que você acha que sabe sobre si mesmo. A mente humana é infinita em seu potencial. Não permita que ela seja limitada pela busca por certezas ou por respostas fáceis. Se você está pronto para confrontar o abismo e emergir mais forte, mais livre e mais autêntico, então comece agora. A jornada é longa, mas é nela que você encontrará o verdadeiro poder de ser quem você realmente é. Abrace o abismo da consciência e descubra o quanto você pode crescer e evoluir.